Uma das coisas é o orgulho, né? A pessoa se coloca numa posição onde ela acha que se ela pedir ajuda a alguém, isso é humilhação. Está se rebaixando. Está se rebaixando ou está demonstrando incapacidade. Então, em determinados momentos, a pessoa não quer demonstrar que ela não sabe, não quer demonstrar que ela é incapaz. Então, isso acaba colocando essa pessoa numa linha de risco, numa área de risco. Ela não sabe, não assume que não sabe e, por não assumir que não sabe, não busca ajuda e acaba se prejudicando e prejudicando aos outros que estão ao redor. Mas você tocou numa questão interessante aí, que é com relação à família, principalmente o relacionamento entre marido e mulher. E nós temos, muitas vezes, dificuldades nessa relação de ajuda entre marido e mulher. E aí a gente encaixa no terceiro ponto, quando a pessoa sabe fazer, mas tem outro perto que faz melhor do que ele. E isso é muito comum no casamento, quando a mulher desempenha determinadas funções com mais facilidade do que o marido, mas mesmo ela sabendo que ela desempenha melhor aquela função continua sendo responsabilidade do marido. Nós não estamos falando de papel, nós estamos falando de função. Função. Porque o papel, por exemplo, Não, o marido, outra o papel do marido dentro do lar é muito bem estabelecido por Deus, mas alguma função a mulher pode desenvolver, claro, e vice-versa. E o marido pode, inclusive, delegar essas funções. Vamos pegar um exemplo claro aqui, por exemplo. A mulher está implícito na nossa cultura que a mulher é aquela que cuida do lar. Então, por exemplo, tarefas básicas, fazer o almoço da casa é uma função que normalmente é atribuída à mulher. Vamos dizer assim, ao papel da mulher. Mas isso impede o homem de desenvolver essa função? Não. Se ele consegue fazer e sabe fazer e não há problema nenhum, pode fazer a função, mas não desenvolver o papel da mulher. Não, fique função. claro isso para que as pessoas não pensem que nós estamos dizendo que um tem que assumir o papel do outro. A questão da ajuda é em determinada função, algo que precisa ser feito momentaneamente ou rotineiramente. Né? Então, por exemplo, se a mulher ela tem mais facilidade para se relacionar com pessoas do que o marido. Então, quem é a pessoa mais indicada para ir ao banco, resolver as questões e conversar com o gerente? O marido ou a esposa? É quem tem mais facilidade de comunicação. Quem tem mais facilidade de comunicação, de se expressar, de se posicionar. E às vezes até ela tem mais conhecimento na área financeira do que o marido. Agora, por que ele que vai ter que fazer tudo só porque ele é o Mas isso líder? não dá também, por exemplo, assim, nesse caso, exemplo específico que você citou, não dá a essa mulher o direito de achar que é ela quem tem que controlar as finanças da casa e determinar as coisas. Nesse caso, a mulher pode até fazer o orçamento, se ela tem mais habilidades na área de contabilidade do que o marido. Mas quem vai gerenciar esse orçamento o responsável financeiro. É o responsável financeiro, que é o homem. E as decisões elas têm que ser tomadas juntos, em conjunto, né? Mas a palavra final a gente entende que é a voz masculina. A gente está falando no programa de hoje sobre quem precisa de ajuda, né? Você que está em casa nos acompanhando, está vendo o programa ao vivo, você pode ligar 3239-3301. 3209-3301, eu já quase que me confundi. 3209-3301, tecla opção 1, e você ouve o atendimento até o fim para sua participação ser de fato registrada. Temos o telefone ao vivo 3253-3320, além também de Twitter e e-mail. O Twitter e e-mail, sobretudo, para você que nos acompanha no programa reprisado, você pode utilizá-lo, @Clínica da Alma, e o nosso e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br. Tema de hoje, falando sobre quem precisa de ajuda, não é? E aí nós estamos pensando na ajuda de uma forma ampla, pessoas que no desempenho das suas funções no dia a dia, nos seus papéis do dia a dia, né? Às vezes precisam de ajuda, mas não dão um braço a torcer porque precisam de ajuda, como já foi dito aqui, porque talvez orgulho, medo de se rebaixar e etc e tal, mas pensando agora
no indivíduo que aceita a ajuda. Isso. Qual que é, por exemplo, a diferença que pode acontecer na vida de alguém que reconhece, eu preciso de ajuda mesmo? Vou dizer um exemplo aqui, né? Eu tenho meu exemplo pessoal, eu não sabia ser marido, né? Já contei isso várias vezes aqui. Eu tenho 18 anos de casado com a Kate, até o 3º ano de casado a gente tinha muitas dificuldades e eu me larguei a Kate e saí de casa. Até que eu reconciliei com ela e falei, Deus, eu não sei ser marido, eu quero ser o marido, o melhor marido possível para minha esposa, mas eu não sei ser marido, eu não fui preparado para isso. Como é que eu vou ser marido? E aí Deus falou, então você tem que fazer o que a Bíblia está falando. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Mas é óbvio que eu precisei também de ajuda. Claro. Né? Algum marido mais experiente, um homem de Deus, que pudesse me dizer, olha, vai por esse caminho, né? A gente tem que tratar a esposa assim, assada, etc e tal, para conseguir chegar no ponto que eu estou hoje aqui com a minha família. Né? Então, quando o indivíduo aceita a ajuda da experiência que vocês têm ali no Clínica da Alma, qual que é a diferença que existe da situação dele atual para uma situação que será conquistada a partir do momento da aceitação? Não sei se eu fui claro. Não, deu para entender. Eu entendo que o passo inicial é justamente isso. A pessoa, eu preciso de ajuda. Primeira coisa, esse reconhecimento, eu preciso de ajuda. E aí, então, ele vai buscar ajuda aonde a fonte necessária para a sua vida e na área que está precisando. A partir daí, nós entendemos que começa já a haver, eu sempre digo, só um parênteses aqui, eu sempre digo que praticamente 60% do processo de cura e restauração em qualquer área da vida da pessoa parte da sua decisão, da sua escolha. Né? Esse é um percentual aleatório. Né? E eu entendo que o restante, Deus acrescenta, agrega e usa as pessoas necessárias para poder ajudar as pessoas. Eu iria até mais longe, eu diria que 99% é parte depende da gente, pessoa. Depende da né? gente. E 1% só depende de Deus. É claro que 1% de Deus é fundamental. É muita coisa, né? Mas tem até alguém que disse que o trabalho, normalmente ele é 1% de criatividade, 1% de inspiração, 99% de transpiração, alguma coisa assim. Né? Quer dizer, isso dizendo que depende mais da gente, porque a gente é que é cabeça dura, né? A gente é que empaca muitas vezes igual mula, e a Bíblia fala lá no Salmo 32 que nós não devemos ser como mula. Exatamente. Né? Para Deus não ter que conduzir a gente com freio na boca. Desculpa, eu só queria fazer esse complemento. Tranquilo. Então, o que eu digo, uma das principais coisas que começa a acontecer é o processo do orgulho e da autossuficiência, ela começa a desmoronar. Né? Porque nós citamos aqui, ou seja, por que a pessoa não consegue fazer? Por causa do orgulho, por causa da autossuficiência, se sentir humilhado, né? Isso é uma verdade. Então, quando a pessoa lá, ela se dispõe a querer aprender, a ser ajudada, então o processo começa a acontecer na vida dela, só pelo fato de ela querer buscar isso e entender que ela precisa de ajuda. Algumas pessoas ligam para a gente, lá para a clínica, ou mesmo escrevem e-mail e às vezes até mensagens aqui para a TV, e dizem assim, eu estou num quadro muito complicado, eu quero que venham aqui me visitar, e eu estou numa situação que eu não consigo sair da cama e tal. Então a gente sempre diz assim, olha, a gente não pode questionar o estágio da sua depressão ou aquilo que você está passando, mas só que nós não temos condições de fazer esse tipo de atendimento, porque nós entendemos assim que nós saímos aqui da TV e nós vamos lá para o Ministério e já começamos a fazer os atendimentos e a gente vai até tarde. Então, nós não temos condições, nós não temos uma equipe. Não quer dizer que nós não podemos ir, mas muitas vezes a pessoa tem condições de pegar o carro, de ir até a clínica, de alguém poder conduzi-la, levá-la até a clínica da alma, ela poder preencher um questionário, ela ter um primeiro atendimento. Isso é o quê? É predisposição de querer sair dessa situação. Então, uma das principais coisas que começa a acontecer é que o orgulho começa a ser confrontado. Por exemplo, tem pessoas às vezes estão lá aguardando para ser atendido, ansiosas, porque está demorando demais, porque não sei o quê, eu vim para cá para ser curado. Então, já começou o processo da cura. Já tratar a própria ansiedade para aguardar, esperar que a outra pessoa está sendo atendida. Quando desocupar, então, vai ser atendida. Então, tudo isso é um processo na nossa vida. E essas armadilhas que muitas vezes nós mesmos criamos ou permitimos que seja estabelecidas nas nossas vidas, elas começam a ser confrontadas.
né, que é o orgulho, a autossuficiência, muitas vezes a baixa autoestima. Tem pessoas assim, sabe, eu não vou tomar o seu tempo, né, eu não quero tomar seu tempo, que na realidade, sabe, a minha vida sempre foi assim. Então isso é o que? Autocomiseração, baixa autoestima, sabe? Muitas vezes são pessoas que acham assim que elas não foram escolhidas por Deus, elas são na realidade toleradas por Deus e as outras pessoas as toleram também. Isso é uma outra mentira. Então, uma das principais coisas é que as mentiras elas começam a ser desfeitas, destruídas, não é, na nossa vida, e às vezes são situações que a gente acredita e ouviu a nossa vida inteira, e isso está estruturado e precisa ser quebrado, né? Então, quando eu entendo que eu preciso de ajuda e eu busco e eu me abro para ser ajudado, né? Então esse processo vai acontecer, né? E a gente precisa realmente de ter essa abertura, porque se a gente não convida Deus para nos dirigir, aí eu não estou pensando aqui em coisas só orientação só dos homens, mas se a gente não convida Deus para vir, a possibilidade da gente falhar é muito grande, né? Porque somos limitados. A gente enxerga normalmente assim, ó, palmo diante do nariz só, né? É o máximo que a gente consegue. Neblina, né? Se não tiver neblina, exatamente. Normalmente tem neblina, né? Fazendo uma linguagem figurada aqui, a gente enxerga de forma muito limitada. Deus é quem sabe do amanhã, do futuro. A gente precisa realmente descansar nele, né? E esperar que ele nos dirija para que você seja ajudado. Deus quer ajudar todo mundo, né? Deus quer. Aliás, foi quando ele falou para Moisés, isso lemos lá no inicinho, foi Êxodo 4, que nós lemos, né? Êxodo 4. Lá no Êxodo 3, ele fala para Moisés, olha, eu ouvi o clamor do meu povo. Exatamente. Quer dizer, eu ouvi os pedidos de ajuda do meu povo e eu quero ajudar, né? Deus sempre ajuda. Tem gente que acha que Deus não ouve, Deus quer ajudar, mas nós temos que pedir do jeito certo. E pedir do jeito certo não quer dizer necessariamente pedir assim, Deus, ó, o meu número do calçado é o 41, então o senhor manda 41. O jeito errado não seria pedir o 42, né? Mas pedir do jeito certo é pedir de forma alinhada à orientação de Deus.